Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Hands-on Ultrassom. Aqui a gente compartilha aulas semanais sobre o universo da ultrassonografia. E hoje a gente tem essa aula muito especial para falar de uma área pouco explorada por médicos radiologistas e ultrassonografistas, e talvez você que seja residente muitas vezes de radiologia tenha que enxergar como uma grande oportunidade de entrar no mercado com um grande diferencial. Eu quero falar hoje do ultrassom do globo ocular. Esse é um dos exames que pouca gente faz. Eu faço no meu dia a dia. É um exame que te demanda pouquíssimo tempo, você apurando a técnica, e o seu faturamento, o valor que você recebe, é praticamente igual a um ultrassom de mama, um ultrassom transvaginal, e com tempo mínimo dentro da sua agenda. Além de você entrar dentro de um diferencial, porque se pouca gente faz, você vai começar assim, visto na sua comunidade, na sua cidade, na sua região, como uma referência cada vez mais em ultrassonografia. E o bom do ultrassom do globo ocular, que eu sempre digo, é porque o médico ele é dependente do seu exame. Eu adoro investir conhecimento e prática em exames que o médico solicitante precisa da sua opinião. No caso do ultrassom do globo ocular, isso é fundamental, porque cada vez mais com o envelhecimento populacional, a gente vai perceber que as cirurgias de catarata vão se tornar muito frequentes, muito coisa do dia a dia do oftalmologista, e ele, para operar uma catarata, ele precisa saber minimamente se o compartimento posterior, o segmento posterior à câmara vítrea está tudo ok, principalmente se não tem descolamento de retina. Só que com a catarata, o cristalino totalmente branco, ele não consegue fazer no seu exame oftalmológico, fazer exame de fundo de olho. Então ele solicita para você o ultrassom do globo ocular, te pedindo o diâmetro do globo ocular, vou mostrar para vocês aqui nessa aula, e principalmente se não tem nenhum descolamento de retina. Porque caso o paciente tenha uma situação, um contexto clínico de descolamento da retina, e essa cirurgia de catarata ela vai ser deixada de lado e dá prioridade, se houver tratamento ainda, do descolamento de retina. Então, vamos nessa aula, e essa aula eu chamei de aquilo que todo ultrassonografista precisa saber. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Michel Palito, eu sou médico radiologista, com título de especialista, com mestrado, com doutorado, livro publicado, mas eu digo que isso não me define. Realmente eu sou um médico apaixonado pela ultrassonografia, sempre com o olhar quem está no centro dessa história, que são os nossos pacientes. E eu sempre começo em todas as aulas dizendo isso. Em ultrassonografia só faremos o diagnóstico do que você procurar. E você só vai procurar aquilo de fato que você conhecer. Ou seja, conhecer a anatomia, conhecer pontos críticos das enfermidades vai fazer muita diferença na sua prática ultrassonográfica. Dentro desse contexto de catarata, eu quero dizer para vocês exatamente que a importância que a gente vai ter de avaliação do segmento posterior. Cada vez mais com o envelhecimento populacional que a gente tem no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, a cirurgia de catarata ela vai ser uma demanda cada vez maior. E por isso, uma grande oportunidade para você, ultrassonografista, radiologista, residente, especializando, entrar no mercado com diferencial. Precisamos verificar se o nosso paciente não tem uma suspeita de descolamento de retina, se não tem um corpo estranho intraocular, muitas vezes história de trauma, e também se ele não tem suspeita de hemorragia intraocular. São coisas fundamentais que a gente vai precisar fazer no nosso exame. O protocolo do exame de ultrassom, um passo a passo, seria preocupar com o preparo do paciente, orientação do paciente, eu diria também, o ajuste do aparelho, a avaliação dessa anatomia, medir o diâmetro antero-posterior, fazer uma avaliação do segmento posterior, fazer a movimentação ocular, avaliar a catarata, e aqui eu vou deixar um extra para vocês sobre elastografia. Vou falar não só o óbvio, mas para onde a gente está caminhando nessa história aqui de elastografia no cristalino. Aqui uma representação do globo ocular para falar exatamente do segmento anterior, segmento posterior, o cristalino, o nervo óptico, região retroocular aqui. Quando a gente fala do preparo da paciente, a gente tem que lembrar que o exame paciente ele vai estar em decúbito dorsal,
com os olhos fechados. Utilizamos o transdutor linear, colocamos uma camada de gel, como aqui no vídeo, a gente vai tocar delicadamente a pálpebra do paciente. Eu falo muito para o paciente: Dona Maria, seu José, vou pedir para o senhor fechar os olhos, não precisa apertar os olhos, você só fecha como se estivesse repousando, querendo dormir. E aí esse exame eu vou fazer por cima dos seus olhos. Assim que terminar esse exame, eu vou lhe dar aqui um lençol, eu vou lhe dar aqui papel, para o senhor limpar mais à vontade, tirar esse excesso de gel aqui dos seus olhos. Tente ficar o exame, não se preocupe, porque esse gel, ele não arde, ele não dói, mas é importante você ficar com os olhos fechados durante o tempo do exame. Em alguns momentos, seu José, Dona Maria, eu vou pedir para você movimentar os olhos ou para a direita ou para a esquerda, mesmo com os olhos fechados, como se estivesse olhando para um lado ou para o outro. Dou toda uma orientação para o paciente, porque a gente tem que lembrar que muitas vezes o paciente já é idoso, fazendo por catarata, às vezes tem problema de audição, se adaptar àquela situação ao paciente é fundamental. Então, essa é o protocolo que a gente faz na prática diária. Hoje em dia, a maioria dos aparelhos tem bons transdutores de alta frequência. Eu utilizo o transdutor linear. O meu aparelho, como eu já faço ultrassom, quando as applications chegam na clínica, eu já peço para ela fazer um preset próprio para globo ocular. Todos os aparelhos eu já tenho isso. Para você no dia a dia, que não vai começar a fazer a partir dessa aula, desse nosso encontro, eu recomendo que você utilize o preset de tireoide. Já testei vários, é o que melhor se adapta à ultrassom do globo ocular. Então, você pode usar preset de partes moles ou de tireoide, ajusta o ganho, ajusta o foco e você vai ter essa imagem aqui que a gente vai detalhar cada aspecto anatômico. Então, aqui o transdutor linear, temos a imagem linear. Colocamos o gel, a imagem em gel escuro aqui, correspondente. Nós temos a pálpebra do paciente, então o paciente está com os olhos fechados, então essa faixa ecogênica nesse sentido é a pálpebra do paciente. E isso é fundamental, vocês vão ver que falar isso para o oftalmologista, colocar muitas vezes até no laudo, que o paciente está com os olhos fechados. Porque muitos oftalmologistas podem achar que você está fazendo ultrassom com o globo ocular, com o olho aberto. E ele achar que quando você está medindo da região errada. Não, você tem que medir de fato da córnea para baixo, até a linha mais ou menos onde está a retina. Então, é importante, ele vai entender por que você não está medindo lá em cima. Eu vou mostrar para vocês por que você não está medindo aqui na pálpebra, não. A medida é dessa linha tênue ecogênica aqui, que é a córnea do paciente. Então, a medida vai daqui da córnea até a linha que tangencia o final aqui já da cavidade vítrea, onde está a retina. Então, nós temos aqui, dentro da anatomia também, a íris, aqui na lateral, que a gente vê com essas margens ecogênicas mais laterais aqui. Você tem o cristalino no meio, essa imagem anecoica, e a gente identifica o cristalino porque posteriormente também nós temos essa linha ecogênica que é a cápsula posterior. Isso é que identifica o cristalino aqui dentro. E nós temos, por último, a câmara vítrea, a retina, que vai estar aderida aqui ao polo posterior, e essa faixa hipoecogênica, que é o nervo óptico. Então, fazendo um vídeo aqui para vocês: gel, pálpebra, córnea, segmento anterior, câmara anterior, íris, cristalino, cavidade vítrea, retina, e aqui embaixo vamos ter também essa faixa mais hipoecogênica, o nervo óptico. Essa é uma anatomia normal do dia a dia. Fazer medida do diâmetro antero-posterior, estou mostrando aqui para vocês, coloca o caliper na córnea e vai tangenciando até chegar aqui no limite no polo posterior aqui da cavidade vítrea, onde estaria a retina. Então aqui deu 2,28. Um zoom dessa imagem do segmento anterior, já que a gente já falou aqui da câmera anterior, a íris, cristalino e aqui a cápsula posterior do cristalino, a pálpebra e o gel que está em cima. No segmento posterior, a cavidade vítrea deve ser anecoica e a gente não tem que ver aqui, a retina está aderida, por isso que você não está vendo a retina, nervo óptico. A faixa ecogênica ao lado do nervo óptico é a gordura retroconal.
Então, realmente também é importante a gente olhar para ver se não tem nenhum processo expansivo, nódulos se representariam como um nódulo hipoecogênico também, como qualquer nódulo sólido em ultrassonografia que a gente pesquisa. Então, movimentos oculares, de novo, Dona Maria, seu José, olha para a direita, olha para a esquerda, vê se a movimentação ocular está normal, olha para cima, olha para baixo, muitas vezes para procurar também processos expansivos retroclonais e para você perceber também que muitas vezes até dá para a gente olhar a musculatura do globo ocular. O descolamento de retina é o nosso principal objetivo, como eu falei para vocês, nesse exame. Então, a imagem clássica, lembrar que a retina nada mais é do que uma continuidade do nervo óptico, então é a parte nervosa aqui do polo posterior, então normalmente ela vai estar aderida a esse ponto do nervo e você vê essa faixa ecogênica mais espessa. Então vejam que aqui nós temos um descolamento da retina, tanto da retina aqui no caso temporal, como da retina nasal, e você vai fazendo essa imagem que na movimentação ocular, veja, olha, o nervo óptico mais hipoecogênico e desse ponto dele você vê o descolamento da retina. Uma das coisas importantes é fazer a diferença entre descolamento de retina e descolamento vítreo posterior. O descolamento vítreo posterior é uma coisa muito comum, principalmente em pacientes acima de 30 anos. O pessoal oftalmologista chama de mosca volante. Você olha para uma claridade, você vê umas imagens assim mais escuras. Talvez você mesmo está assistindo, minha colega médica, está assistindo, já tenha percebido que você olha para a claridade, tem algumas imagens assim, umas membranas escuras passando na sua vista. Isso é o que o pessoal chama de mosca volante, popularmente, mas que se representa, na verdade, o descolamento vítreo posterior. E ele se assemelha, mas vocês vão perceber que é diferente. Por que é diferente? Porque no descolamento vítreo posterior, essas faixas ecogênicas não estão vindo aqui do nervo óptico e elas são mais finas, são mais delgadas do que a retina. Então você vê na movimentação ocular que, olha, essas faixas aqui ecogênicas, esses ecos em suspensão, como a gente está vendo aqui, uma até certa diferença de ecogenicidade posterior em relação à cavidade vítrea. Isso é descolamento vítreo posterior. Isso é muito comum e a gente não deve confundir com descolamento de retina. E porque se a gente falar que isso aqui é descolamento de retina, a gente vai estar tirando a oportunidade desse paciente operar a sua catarata. Um aspecto importante da anatomia, lembrar que dentro do nervo óptico, né? Lembra que isso, na época de anatomia, isso é questão de prova de anatomia, a única artéria que passa por dentro de um nervo, a artéria central da retina. Então a gente tem a vascularização de fato. Se você ligar o Doppler, você vê aqui o vaso vindo dentro do nervo óptico e você vê também aqui a vascularização da retina, que inclusive a gente pode usar inclusive no diagnóstico do descolamento. Vou mostrar para vocês, paciente que tem catarata, que a gente já vai ver em detalhes. Uma situação um pouco inusitada, o paciente teve luxação do cristalino, você vê o cristalino aqui dentro da câmara vítrea, então realmente não é uma situação do dia a dia, mas eu trouxe esse caso interessante para vocês. Quando a gente faz a avaliação da catarata, de novo, o oftalmologista sabe que o paciente tem catarata, tá? Só que ele não precisa do seu exame para dizer que o paciente tem ou não tem catarata. Mas, se você gerar mais informações, e hoje é permitido isso para a gente, pela tecnologia que a gente tem, você cada vez mais vai ganhando o coração e a referência dentro da cabeça dele, quando ele pensar no médico que vai fazer a ultrassom do globo ocular com segurança para os pacientes dele, ele vai encaminhar para você, você vai se tornar a sua referência na sua cidade, na sua região. E o melhor de tudo, porque como você é radiologista, é ultrassonografista, você não opera os pacientes com catarata, todos os colegas oftalmologistas nunca vão enxergar como um concorrente. Porque a gente sabe que tem oftalmologista que faz ultrassom do globo ocular. E às vezes o colega tem meio que receio de caminhar para esse colega, se não for muito amigo, muito da rede de relacionamento dele, e aquele paciente não voltar. Já para a gente, eu ouço isso várias vezes, eu ouvi relato de colegas dizendo: Michel, sabe por que eu mando para você? Porque você não é oftalmologista, você não vai me pegar o paciente. Então, percebam que isso é um detalhe, uma minúcia que a gente pode aproveitar essa janela de oportunidade para daí se tornar uma referência cada vez mais, de novo,
na cabeça dos nossos colegas. O que eu teria para falar para vocês de conhecimento avançado sobre catarata? Falei para vocês aqui do segmento anterior, isso aqui é o cristalino e a cápsula posterior. Se a gente olhar para a anatomia de um cristalino, nós vamos perceber que o cristalino é uma estrutura que ele vai ter camadas. Ele tem um núcleo, que a gente vê aqui na figura, o núcleo central. Nós temos uma segunda camada revertindo desse núcleo, que é a região cortical, e ela tem uma porção anterior e uma porção posterior. Nós temos uma região subcapsular envolvendo essa região cortical e nós temos posteriormente a cápsula posterior. Quando a gente olha para a anatomia do cristalino, então aqui estaria a região nuclear, contornando ele a região cortical, a subcapsular posterior muito próxima à cápsula posterior, que a gente vê essa faixa ecogênica aqui. Então seria, representando o desenho, região nuclear, regiões corticais, subcapsular posterior e a cápsula posterior aqui. Aqui na frente a gente vai ter células epiteliais que a gente não tem definição de imagem ainda para afirmar que está vendo células epiteliais. Então, se a gente for fazer uma animação localizando a catarata, então poderia dizer que a catarata pode ser nuclear, ela pode ser cortical anterior, ela pode ser cortical posterior e ela pode ser subcapsular posterior. Então, isso a gente consegue ver no dia a dia. O mais impressionante é que os colegas oftalmologistas ainda não sabem desse nosso potencial de enxergar, porque a gente já tem tecnologia para isso. Então, vejam bem, olha, isso aqui é um paciente com catarata, ainda sem rodar o vídeo, você vê aqui, olha, segmento anterior, câmera vítrea, vejam o cristalino já não anecoico, ele com uma faixa ecogênica já espessada na região exatamente cortical anterior e na região cortical posterior, e vejam que o núcleo está anecoico. Continua. Então, rodar o vídeo aqui, vejam que é uma catarata realmente bem avançada, uma catarata de madura para hipermadura, com a ecogenicidade da região cortical anterior e cortical posterior já bem estabelecida no caso desse paciente. Então, o paciente realmente com o resto da anatomia, não tinha descolamento de retina, também um paciente habilitado para fazer a cirurgia. Então, se a gente botar o que eu acabei de falar em termos de estrutura, nos exames vocês vão ver que é muito verdade. Olha, uma catarata cortical anterior e cortical posterior. Nós temos aqui, olha, cortical anterior, posterior e aqui no núcleo, na região nuclear, essa linha ecogênica também é um aspecto da nuclear. E aqui, muito rente à cápsula posterior, uma ecogenicidade representando uma catarata aí subcortical posterior. E aqui, por último, um aspecto da lente intraocular, quando o paciente já operou catarata, como é que ela fica fixa a imagem de um paciente com lente vai se representar dessa forma. Como falei para vocês, para finalizar essa apresentação, depois eu vou mostrar só o laudo para vocês, como é que fica a estrutura do laudo, trazer uma coisa mais avançada. Hoje se fala muito em elastografia em diversas aplicabilidades da ultrassonografia e aqui eu tenho encontrado uma grande perspectiva para um futuro próximo. Na elastografia a gente consegue medir a rigidez tecidual. Na catarata, o cristalino ele vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais rígido, mais endurecido. Eu sei que dureza e rigidez são propriedades físicas diferentes. E lá na cirurgia, se você já viu uma facoemulsificação, que é a cirurgia de catarata, o oftalmologista ele corta a cápsula e coloca a sonda ultrassônica para quebrar o cristalino. E a intensidade de onda que ele vai colocar naquela sonda de ultrassom para quebrar com ondas vai depender de quão rígido está aquele cristalino. Então, a perspectiva que eu enxergo para o futuro, os aparelhos hoje não têm ainda não estão calibrados, vamos dizer assim, para esse objetivo, mas eu tenho testado isso tem coincidido e a gente vai publicar um trabalho, em breve vocês vão ver essa publicação, que talvez vai estimular a indústria das empresas que fabricam ultrassom a começar a ter esse olhar de que, poxa, isso é possível. É possível a gente medir e quantificar a rigidez do cristalino e dar para o nosso colega oftalmologista uma previsibilidade do quão ele vai ter trabalho para quebrar aquele cristalino.
Porque a principal complicação da cirurgia de catarata é a perfuração da cápsula posterior. Se você perfurar a cápsula posterior, muitas vezes pode cair fragmento do cristalino na câmara vítrea, acabou a cirurgia. Então, ele vai ter que remarcar, é uma super complicação isso daí. Então, isso é uma perspectiva nova. Então, a gente pode, de fato, dentro de um cristalino que tem catarata, fazer a medição da elastografia, seja no próprio mapa de cores, onde a gente vai ver, de fato, onde vai estar aqui representado a parte mais rígida, e a gente pode até quantificar isso em índices para mostrar para o paciente. Então, o nosso colega oftalmologista, melhor dizendo. Então, está aqui o cristalino fazendo a elastografia com mapa de cores, identificando que só mais próximo aqui da cápsula tem uma certa rigidez. Alguns casos do dia a dia, então, paciente com catarata cortical anterior, cortical posterior, fazendo a medição do diâmetro anteroposterior do globo ocular, que 2,21, olho relativamente de diâmetros normais. Paciente com essas linhas ecogênicas, nervo óptico, vocês já sabem, catarata, paciente aqui tem, de fato, um descolamento de retina. Então, esse paciente tem descolamento de retina, olha que interessante, esse paciente também tem descolamento vítreo posterior. Vocês veem aqui, olha, essa faixa ecogênica, descolamento de retina. Essas outras faixas ecogênicas móveis aqui são realmente descolamento vítreo posterior. O paciente tinha as duas coisas no mesmo contexto clínico aqui de imagem. O mesmo paciente, se a gente ligar o Doppler, vocês vão perceber que a artéria central da retina, ela pode continuar aqui com a retina, porque a retina é muito vascularizada, então você pode realmente ter essa situação de perceber que a vascularização ela pode acompanhar. Isso também você pode usar como um dos aspectos diferenciais para diferenciar se você está na dúvida entre o descolamento de retina e o descolamento vítreo posterior. Uma situação um pouco inusitada, o paciente com descolamento de retina e luxação do cristalino. Então, a gente vê aqui, olha, também tem descolamento vítreo posterior, tem descolamento de retina, está aqui, olha, o cristalino está aqui. Vejam que essa paciente, eu vou voltar, está aqui, olha, cristalino, vejam que ele aqui não está, a cápsula, aquele limite da cápsula posterior não existe, ela foi rompida e o cristalino estava realmente luxado para dentro da cavidade vítrea. Então, luxação do cristalino, descolamento vítreo posterior e descolamento de retina. Uma situação realmente bem complicada. Não é nosso dia a dia, o oftalmologista não vai pedir o exame para isso, mas já aconteceu de aparecer na agenda e é meu papel trazer para vocês todas as situações possíveis aqui. Então, o phthisis bulbi é uma situação aquela que o olho, o famoso olho seco, o olho que atrofiou, de fato é uma perda de volume acentuada do globo ocular e a alteração da sua anatomia, com calcificações, o paciente de fato tem perda total da visão. Então, mas só mostrando para vocês um aspecto muito mais como uma miscelânea, uma curiosidade de uma situação que esse paciente até tinha feito cirurgia de catarata. Aqui, olha, vejam a lente, então foi uma complicação também que evoluiu. Isso aí pode acontecer de forma congênita, pode ser por infecções, por traumas. De fato, é uma situação que pode aparecer para você no dia a dia. Para finalizar, o laudo, nosso relatório, como é que vai ficar? A estrutura do laudo, eu gosto de realmente botar técnica, botar que o transdutor é o linear, é de alta frequência, paciente de decúbito dorsal. Acrescentaria aqui que o paciente está com os olhos fechados, o globo ocular direito ou esquerdo, a forma, a dimensão, os contornos, não tem evidência de processos expansivos intraoculares e o diâmetro antero-posterior da forma que eu me mostrei para vocês. O segmento anterior é um segmento que é muito bem avaliado pelo oftalmologista durante o exame oftalmológico, mas eu faço a descrição das estruturas. Então, eu já tenho ali córnea de espessura normal, a câmara anterior e a câmara posterior ali no segmento anterior com a ecogenicidade do humor aquoso preservado, a íris, os corpos ciliares sem alterações detectáveis a esse método. O cristalino, é importante você referir também, ele está no local, ele está tópico, ele é uma lente biconvexa, discoide, a ecogenicidade deve ser anecoica, você lembra que você só viu o contorno praticamente da cápsula, e se a cápsula posterior está íntegra. No segmento posterior, aí sim é a coisa mais importante para quem vai operar de catarata, é a informação que você tem que falar para o seu colega oftalmologista no seu laudo. Então, o segmento posterior, o humor vítreo apresenta ecogenicidade preservada,
retinocoroide sem sinais de descolamento. Região retroocular não é tão importante para a cirurgia de catarata, mas como a gente olha no laudo, vê no exame, a gente refere ao nosso laudo realmente o nervo óptico, os músculos extraoculares, a gordura retroconal, também sem alterações significativas, e aqui eu concluo realmente o exame como normal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixa ela se perder. Coloque em prática amanhã mesmo. Pega um parente, pega um paciente, pega um funcionário seu, bota na máquina, pega o transdutor linear e vai treinando. Você vai começar a ganhar técnica para fazer o globo ocular. Não percam essa oportunidade. E mais uma vez, convido a vocês a se inscrever, estar junto com a gente, se inscrever aqui no canal Hands On Ultrassom. Semanalmente a gente compartilha aulas aqui. Não esqueça então de se inscrever no canal, ativar o sininho para que a notificação, porque toda vez que for lançada uma aula, você vai ser avisado, ou da fase que a gente vai começar agora de fazer aulas ao vivo com você, vai ser um grande bate-papo em forma de aula, onde você vai ter oportunidade de tirar uma dúvida, aquela dúvida que você sempre quis no nosso mundo da ultrassonografia. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo encontro. Tchau!